Existem correntes que não se veem, correntes que não brilham ao sol, correntes que nenhum colonizador precisou guardar. Porque essas correntes ficaram dentro da nossa cabeça. Chamam a isso a colonização da mente africana. E este vídeo é para quem tem coragem de olhar para dentro de si mesmo. Antes de continuar, inscreve-te no canal. Ativa o sino. Aqui falamos da alma africana sem medo e sem filtros. Vamos ser sinceros. Não é fácil ser africano no mundo que foi construído para nos convencer de que somos menos. Desde pequenos, ouvimos que o continente é pobre, que os nossos líderes são fracos, que a Europa é o modelo, que a América é o sonho e que a África é o problema. Mas e se eu te disser que isso tudo é parte de um plano? E se eu te disser que o maior domínio não foi sobre as nossas terras, mas sim sobre as nossas mentes? Sim, dói ouvir, mas dói porque é verdade. Tem africano que acha que tudo o que é de fora é melhor, que o cabelo deve ser alisado, que o sotaque deve ser escondido, que o nome africano é estranho, que a pele escura é desvantagem, que o sucesso só vem se copiar o que o outro faz. E sabe qual é a parte mais triste? Ninguém precisou obrigar. O colonizador só colocou a ideia e nós mesmos arreglamos. Mas basta. Hoje vamos desmontar essa mentira. Vamos abrir essa ferida para ela finalmente cicatrizar. Porque quando um africano acorda, quando ele realmente desperta, não existe força na Terra capaz de pará-lo. E talvez, só talvez, o que o mundo mais teme é um continente inteiro a lembrar quem sempre foi. Este vídeo não é sobre história, não é sobre política, não é sobre culpados. É sobre libertação. A libertação mais importante de todas. A libertação da mente africana. Se és africano, isto vai mexer contigo. Se és da diáspora, isto vai abrir feridas e curá-las ao mesmo tempo. Se amas África, este vídeo vai mudar a forma como vês o mundo. Respira fundo, a viagem começa agora. Para entender a descolonização da mente, primeiro temos que encarar a verdade que muitos evitam. A colonização física terminou, mas a colonização emocional, essa ainda vive dentro de muita gente. Quando o colonizador chegou, ele não queria só o ouro, não queria só a terra, não queria só os corpos para trabalhar. Ele queria algo maior, queria destruir aquilo que tornava o africano indomável. A autoestima. Porque um povo que acredita em si mesmo, um povo que sabe quem é, nunca pode ser controlado. Primeiro, apagaram o passado. Fizeram-nos acreditar que antes da chegada deles, nós vivíamos na escuridão. Mentira! Tínhamos reinos, tínhamos ciência, tínhamos matemática, tínhamos comércio internacional, tínhamos filosofia, tínhamos medicina. Mas nada disso aparece nos livros que nos ensinaram. E quando tu apagas o passado de alguém, tu apagas a sua força. Depois, atacaram o que éramos fisicamente. O cabelo virou problema, a pele virou motivo de vergonha, o nariz virou defeito, o corpo virou estereótipo. O colonizador não precisou levantar a mão, ele levantou a caneta, ele levantou a Bíblia, ele levantou a escola e escreveu calmamente: você não é bonito. O bonito é o meu. E pior, houve quem acreditasse. O golpe final foi espiritual. Chamar os nossos deuses de demônios, chamar os nossos rituais de bruxaria, chamar os nossos nomes de estranhos. Fizeram-nos ajoelhar, não só diante de um novo Deus, mas diante de um novo dono. E assim se coloniza a mente, fazendo acreditar que tudo que vem de si é errado. É por isso que até hoje é africano que fala mal do próprio continente, que diz que nada presta, que o futuro está sempre lá fora, nunca aqui dentro. É por isso que até hoje há africano que olha da própria pele como se fosse castigo e não coroação.
É por isso que até hoje há africano que tenta imitar o outro, enquanto o outro lucra com tudo o que é nosso. A colonização da mente não dói no corpo, dói no orgulho, dói na alma, dói naquilo que nos torna africanos. Mas a boa notícia é simples. Se uma mente pode ser colonizada, ela também pode ser libertada. E é por isso que esse vídeo existe. Porque a descolonização não começa com armas, começa com consciência. A colonização da mente deixou feridas profundas. Mas toda ferida pode cicatrizar quando o povo decide despertar. E a cura começa exatamente aqui, na decisão de voltar para dentro. Muita gente quer descolonizar a África. Poucos querem descolonizar a si mesmos, porque dói admitir que foste programado para te achar menos. Mas a cura começa quando tu tens coragem de dizer: sim, eu fui influenciado. Sim, eu acreditei em mentiras. Sim, eu repeti frases que não eram minhas. A partir desse momento, tudo muda. Porque um africano que reconhece as correntes já está preparando as mãos para quebrá-las. A maior arma contra a colonização mental é conhecer a verdade. E aqui vai uma verdade que precisa ser dita com força. África não começou na escravidão. África não começou na colonização. África começou na realeza. Nós somos descendentes de reis, de matemáticos, de astrônomos, de construtores de impérios, de navegadores que cruzaram oceanos antes de muitos países existirem. E quando tu conheces a tua raiz, a tua cabeça levanta sozinha, o teu peito abre sozinho, a tua autoestima renasce. O colonizador tentou roubar nossa beleza, tentou transformar o nosso cabelo em problema, tentou transformar a nossa cor em desvantagem. Mas agora, olha para ti. Esse cabelo não é um problema. Esse cabelo é uma coroa. Essa pele não é um castigo. Essa pele é ancestralidade viva. Esse nariz, essa boca, esse corpo não foram feitos para agradar ao mundo. Foram feitos para contar uma história. E essa história é África. Nem toda solução que vem de fora serve para nós. Nem toda a moda é nossa. Nem toda religião é nossa. Nem toda forma de pensar é nossa. E quando tu segue cegamente o que o mundo diz que é certo, tu deixas de ouvir o que o teu povo sempre soube. Descolonizar é isto. Aprender a perguntar: isto serve à África? Isto fortalece o meu povo? Isto eleva a minha essência? A colonização tirou a nossa voz. Agora é a hora de recuperá-la. Fala da tua cultura, fala da tua língua, fala da tua aldeia, fala do teu avô, da tua avó, da tua história. O mundo inteiro protege o que é seu, mas o africano foi ensinado a esconder. Acabou. Fala com orgulho, ainda com orgulho, viva com orgulho. Porque um africano que encontrou a própria voz é impossível de silenciar. A descolonização da mente não é um evento, é um processo. E cada passo que tu dás é um tijolo que colocas na reconstrução da África. A cura começou. Depois de reconhecer a ferida, depois de iniciar a cura, chega o momento mais importante: reconstruir. A mente africana só pode renascer quando o orgulho deixa de ser escondido. Ser africano não é problema. Ser africano é privilégio. O mundo inteiro tenta ser único. E nós nascemos com a identidade mais rica do planeta. A reconstrução começa quando tu olhas no espelho e finalmente enxergas aquilo que os teus ancestrais sempre viram: grandeza. Não basta aprender. Temos que aprender de nós. Quantas escolas ensinam sobre o Império do Mali? Quantas falam de Timbuktu, o centro intelectual do mundo antigo? Quantas mencionam os astrônomos de Kush, os construtores do Zimbábue, os filósofos da Etiópia?
A reconstrução da mente africana exige que a educação deixe de ser importada e comece a ser criada. Porque um povo que não conhece a própria história está condenado a repetir a história dos outros. A colonização quebrou aldeias, separou famílias, dividiu povos. Agora, temos que reconstruir a teia que sempre nos sustentou, a comunidade. O africano cresce quando o africano ao lado cresce também. Não somos indivíduos desconectados, somos árvore. Depois de reconhecer a ferida, depois de iniciar a cura, chega o momento mais importante: reconstruir. A mente africana só pode renascer quando o orgulho deixa de ser escondido. Ser africano não é problema. Ser africano é privilégio. O mundo inteiro tenta ser único e nós nascemos com a identidade mais rica do planeta. A reconstrução começa quando tu olhas no espelho e finalmente enxergas aquilo que os teus ancestrais sempre viram: grandeza. Não basta aprender. Temos que aprender de nós. Quantas escolas ensinam sobre o Império do Mali? Quantas falam de Timbuktu, o centro intelectual do mundo antigo? Quantas mencionam os astrônomos de Kush, os construtores do Zimbábue, os filósofos da Etiópia? A reconstrução da mente africana exige que a educação deixe de ser importada e comece a ser criada. Porque um povo que não conhece a própria história está condenado a repetir a história dos outros. A colonização quebrou aldeias, separou famílias, dividiu povos. Agora, temos que reconstruir a teia que sempre nos sustentou: a comunidade. O africano cresce quando o africano ao lado cresce também. Não somos indivíduos desconectados, somos árvores do mesmo bosque, somos gotas do mesmo rio. Quando um africano tem sucesso, ele não deve ser tratado como exceção, ele deve ser tratado como referência. E quando um africano cai, não deve ser motivo de gozo, deve ser motivo de cuidado. A mente africana tem que deixar de esperar soluções externas. Temos que criar. Temos que construir, temos que imaginar. A reconstrução começa quando paramos de perguntar o que o mundo pensa de nós e começamos a perguntar o que nós pensamos de nós mesmos. Porque a verdadeira libertação acontece quando o africano deixa de se medir pela régua do outro. O mundo ainda olha a África como se fosse passado, mas a África é futuro. A maior juventude do planeta está aqui. Os maiores recursos estão aqui. A criatividade mais pura está aqui. O problema nunca foi falta de capacidade. O problema foi o mundo a nos convencer de que não podíamos usá-la. Mas agora é diferente. A mente africana está a despertar. E quando a África desperta, o mundo treme. Esta é a reconstrução. Este é o renascimento. A mente africana está voltando para casa. Há uma pergunta que todo africano precisa fazer a si mesmo: que África estás a deixar para quem vem depois de ti? O futuro africano não vai cair do céu, não vai vir da Europa, da América, da Ásia. O futuro africano vai nascer das mãos africanas. E cada africano tem uma pedra nesse muro, um tijolo nessa ponte, um papel nessa história. O futuro começa quando paramos de esperar o Salvador e percebemos que o Salvador somos nós. Não é preciso levantar armas, não é preciso fazer discursos grandiosos. A revolução começa assim: quando um africano escolhe apoiar outro africano, quando uma criança aprende a amar o próprio cabelo, quando um jovem decide que será grande sem imitar ninguém, quando uma mulher africana ergue a sua voz sem pedir desculpa, quando um homem africano decide proteger, não destruir. A descolonização não começa fora, começa dentro. Ser negro não é só ter pele escura,
Ser negro é carregar o legado de reis e rainhas, é ser descendente de sobreviventes, é caminhar com a força de milhões que resistiram, é saber que cada passo que tu dás pode abrir caminho para aqueles que ainda não nasceram. A tua existência é resistência, a tua vitória é vingança, a tua ascensão é cura. África, tu não és fraca, tu foste sabotada. África, tu não és pobre, tu foste roubada. África, tu não és atrasada, tu foste travada. Mas nada disso impede aquilo que está por vir. Porque um continente só permanece no chão quando esquece da própria força. E nós lembramos. Agora, ninguém nos segura. Se tu estás a ouvir isso, é porque tu faz parte da reconstrução. Tu és necessário, tu és importante, tu és peça fundamental deste renascimento. A descolonização da mente começa contigo, mas não termina em ti. Tu vais passar essa luz para alguém, tu vais levantar alguém, tu vais ensinar alguém, tu vais inspirar alguém. E quando milhões de africanos se acordarem ao mesmo tempo, o mundo inteiro vai ter que aprender a dizer: a mente africana foi ferida, a mente africana está a curar, e agora a mente africana vai renascer. Este é o nosso tempo, esta é a nossa voz, este é o nosso continente. E a história agora é escrita por nós.